Estamos na América Latina, palco de lutas, sonho, arte e resistência. Do solo brasileiro respingado de sangue de golpes sucessivos, pessoas guerreiras se levantam nas ruas, nas escolas, nas periferias. As mulheres se organizam e trazem a esperança na ponta da lança, escrita no corpo e gritada a plenos pulmões. É nesse canto do globo terrestre que surge uma nova ideia de compartilhar experiências sobre acesso à justiça e direitos das mulheres. A metodologia feminista se juntou à educação popular para criar um novo movimento. Com a coordenação da União de Mulheres de São Paulo e o apoio de diversas entidades feministas, há mais de 2 décadas, mulheres se encontram durante um ano. Aprendem e ensinam sobre leis, direitos e políticas públicas. Ao final do curso, elas se tornam promotoras legais populares. Promotoras legais populares combatem diariamente machismo, racismo e todas as formas de discriminação. Ajudam outras mulheres a buscar justiça e cidadania. As armas de uma promotora legal popular são informação, afeto e coragem. Tem uma ideia de que o movimento feminista discute, ou que a mulher feminista discute só as questões relativas a gênero e opressão das mulheres. Não, as mulheres feministas discutem todos os assuntos. Elas estão em todos os lugares. Elas discutem política em termos gerais. Elas discutem economia, elas discutem meio ambiente, elas discutem saúde, elas discutem educação, elas discutem ciência. Bom, porque minha arte é feminista. Eu acho que particularmente porque sou mulher e particularmente porque sou feminista. Não que necessariamente uma mulher feminista tenha a obrigação de tratar de assuntos feministas nos seus trabalhos. Isso foi uma opção. Como feminista, eu acredito que nós temos a opção de fazer o que a gente quiser. Entre 2008 e 2011 é o período que eu me descubro negra. Que eu falo, nossa, meu cabelo não é liso e tudo bem, aceito isso. Então, inicialmente, eu começo a falar da questão do cabelo, da aceitação do cabelo, e aí eu uso a mulher negra como o ponto central do meu trabalho, que no futuro eu pretendo, a minha ideia é expandir isso falando sobre, por acreditar nessa liberdade dentro da arte, falando sobre a cultura negra dentro da sociedade, o negro dentro da sociedade como um todo. Hoje eu tenho uma influência da Rosana Paulino, eu gosto muito do trabalho dela, especialmente por ser uma artista negra, que vem do interior de São Paulo, que consegue entrar na universidade pública e tem esse trabalho de falar sobre a mulher negra e levá-la como ponto principal. Mas o meu retorno, eu acho que foi maior na internet, quando eu comecei a receber mensagens de mulheres falando, olha, eu já passei por isso, e esse trabalho, ou porque às vezes eu posto com alguns textos, que aí eu deixo junto com o blog, e aí rolou isso, assim, isso aqui, me identifiquei muito, e quando essas mulheres passaram a contar a história delas pra mim. E aí eu falei, caramba, eu tô com uma coisa muito preciosa, e, sabe, porque você sentar e dividir a sua história com alguém, e histórias doloridas, e não só elas, mas também mulheres que muitas vezes estavam no mesmo ambiente que eu, mas que eu não conhecia a história. Então, de sentar e falar, aquele desenho que você fez me fez pensar em tal coisa, nisso. Então, isso foi muito importante. Nessas situações, eu falei, caramba, minha arte é feminista e o que eu faço está sendo importante. Então, a arte feminista, a diferença é que não é só que ela é produzida por mulheres, ela produz rupturas na cultura feminina vigente, instituída, normatizada, que é uma cultura construída muito a partir de parâmetros masculinos. A Frida Kahlo, quer dizer, ficou famosa 50 anos depois, né? No Brasil,
bombou, foi assim das exposições que mais bombou. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, além da Frida Kahlo, vieram as surrealistas, que ninguém, no Brasil, ninguém conhece. A Remédios Varo. A Remédios Varo é uma espanhola que fugiu da Espanha com a Guerra Civil Espanhola e foi para o México. A Leonora Carrington é uma inglesa e a família queria interná-la no hospício. No caso dela é porque ela era uma mulher que questionava os padrões e aí eles queriam interná-la para ela se tornar menos rebelde. E ela também foge para o México. Elas chegam no México, conhecem a Frida Kahlo e ficam todas amigas. E a Remédios Varo e a Leonora Carrington ficam muito amigas. E tem outras também, não é? Mas elas são surrealistas. E eu acho interessante porque até recentemente, qualquer uma de nós, né? Até recentemente a gente estudava surrealismo e só tinha os homens. O que está acontecendo de 70 para cá? Está acontecendo que as historiadoras feministas da arte foram lá atrás e começaram a perceber as artistas feministas. A gente trabalhou durante 6 meses e a gente fez esse bordado, esse primeiro bordado, que a partir daí eu estruturei uma metodologia que chama Tecendo Nossa História. A gente pensou uma atividade que pudesse envolver o máximo de mulheres possível e também queria retomar um pouco a história da União de Mulheres, que tem um peso político e emocional para todo mundo que frequenta a União, que conhece o trabalho da União. E nem todas as pessoas que bordaram são politizadas, nem todas as mulheres participam do movimento. Então, trazer essa dimensão política para quem não participa e, ao mesmo tempo, trazer essa dimensão individual, porque você elabora, mais uma vez, toda vez que você entra com um tema, você pensa, você entra em contato com os seus conteúdos, e eu acho que costurar um pouco como se fosse costurar por dentro. O bordado tradicional era para colocar as mulheres no espaço privado, né? Elas faziam uma atividade que era oculta, sustentavam a família e eram invisíveis. E nessa perspectiva, a gente traz uma perspectiva de visibilidade para as mulheres e põe o bordado num espaço de luta e num espaço político. Tereza do Guariterê, Potira dos Cariris, Elis Lara, Tiele Queen, Amelinha Terry, Maria da Penha, Eleide Safiotti, Bete Louco, Olga Benário Pagu, Maria Lúcia Petit, Helene Guariba, tantas insepultas, ousadas demais, foram silenciadas. É claro que no século XVII, século XVIII, no mundo ocidental em especial, as mulheres vão procurar formas artísticas como os romance, a poesia. Então elas vão ser escritoras de romance, de poesia, porque justamente elas estavam enclausuradas no espaço privado. Depois da Segunda Guerra Mundial, abre-se um espaço e esse é o momento em que elas vão, de forma mais contundente, aparecer no mundo das artes cênicas. O que é interessante é que todo esse movimento das mulheres no mundo da arte, no mundo do teatro, vai estar paralelo ao movimento feminista também, que no Brasil se desenvolve bastante na época da ditadura. Então tem um grupo de mulheres que aparece em 1969, ou seja, logo após o AI-5. Essas novas dramaturgas, elas vão trazer como tema das suas peças a discussão social e política, vão discutir a formação social do Brasil e vão colocar as temáticas femininas e feministas. Quem imaginaria que um dia euzinha, contaria minha história no microfone? Minha história, que também é de todas nós. É de Patrícia, é de Nadege, é de Cristina, é de Cleia, é de Vera. No Brasil, a gente tem alguns exemplos bastante contundentes. As Loucas de Pedra Lilás. Na verdade, as Loucas de Pedra, elas são um grupo feminista que faz teatro para falar de feminismo. Corajosas, destemidas, pioneiras das quilombolas, de cabanas a Canudos, nos fundos de Turmalé, a menina charuteira da liberdade. Tem também as Marias da Graça. Aí é outra característica, são mulheres palhaças. Elas promovem um festival de mulheres palhaças no Rio de Janeiro. Tem um grupo chamado, no Rio de Janeiro também, Madalenas, e você tem as Madalenas Anastácias. As Madalenas Anastácias vão falar especificamente da mulher negra.
Tem um grupo chamado Mujeres Públicas, que é um grupo argentino. Elas fazem o que a gente chama de terrorismo poético. Elas entram no supermercado, por exemplo, e elas colam adesivos nos produtos de beleza. Ainda na América Latina, as Mulheres Creando, que aí são bolivianas, elas vão trabalhar também com performances na rua. Num determinado momento da peça, a gente coloca várias imagens de publicidades sexistas. É uma cena chocante, as pessoas falam, poxa, eu não tinha ideia de que tinha tanta publicidade sexista e que eu vejo essas publicidades o tempo todo e que eu estou completamente anestesiada. Se a arte tem uma potência política, talvez uma das grandes potências que ela tem é essa, de mostrar aquilo que não é visto. As PLPs são mulheres e as mulheres são completas, né? E pensar numa mulher completa é pensar numa mulher que tenha uma intervenção política de várias formas, né? Uma intervenção política falada, uma intervenção política com o corpo e uma intervenção política com a arte. Aí eu e minha neta fomos pensando um pouco, né? E aí a gente fez a música e pensamos na mulherada se mexer. É o bonde da PLP, é o bonde da PLP, na luta por justiça e igualdade, vem viver. O funk das PLPs foi um pouco essa pegada da gente soltar a mulherada e se aproximar da linguagem da periferia, que, né, com todas as críticas que alguns setores têm, eu não tenho, eu adoro funk, quero deixar isso bem explícito aqui, mas com todas as... Né? Agora, a meninada está cantando funk e a gente critica, mas a gente não vai lá e coloca uma outra letra. Era um pouco essa expectativa mesmo, de quebrar o gelo e fazer a mulherada levantar, e todo mundo levantou. Né? As que eram da periferia já se ligaram no movimento. As que não eram foram se soltando. Era essa a intenção. As PLP são minas de fé, contra o preconceito e a violência à mulher. As PLP são periferia, enfrentam os coxinhas e machistas todo dia. Um salve pras minas, um salve pras minas, guerreira lutadora, trabalhadora zica. Um salve pras minas. Luta diariamente contra a criminalização, quer moradia, digna educação. No movimento que eu trabalho, que é o hip hop, é um movimento totalmente machista. Cansada de uma mídia sexista e racista, que só promove a violência física, anônimas, famosa, afro-latino-brasileira. São suas as vitórias grandiosas, guerreiras. A gente ouviu essa semana, teve um puta debate dentro do hip hop, porque vários caras do hip hop falam que o feminismo hoje é um problema dentro do hip hop. É muito difícil você ver um homem chegar numa reunião de hip hop com o filho dele, porque ele teve que cuidar do filho. Que teve que trabalhar, ir pra reunião e cuidar do filho. E é um movimento que dizem que tem o conhecimento, então tá faltando conhecimento no hip hop. Se ele é formado por 5 elementos e o conhecimento faz parte dele, então a galera tem que começar a se formar mais no conhecimento para poder agregar todo mundo dentro do movimento. Vem viver, eu vem viver, marchar contra o racismo eu vou. Fica muito difícil trabalhar dentro do movimento aonde você ainda não tem credibilidade. Por exemplo, mulheres dentro do movimento hip hop nunca receberam um prêmio de compositoras. A gente sempre vê assim, grandes intérpretes da música brasileira. E as grandes compositoras, que ninguém lembra? A Chiquinha Gonzaga, ela, por exemplo, ela foi a primeira a compor uma marcha de carnaval e que ninguém cita isso. E a gente é o país do carnaval. Escola, uma mídia igualitária, enquanto isso a mulher negra vive em condição precária. Uma legião de lutadoras clandestinas, silenciada enquanto... Se todas nós estivermos juntas, é garantida a goleada. Se nós mulheres corrermos juntas, o jogo é ganho. E é isso que os homens do hip hop têm medo, que eu já percebi. Por isso que eles criam intrigas entre a gente, por isso que eles criam rivalidade. O que os caras têm medo da gente juntas, e que eles já perceberam há muito tempo, é que nós temos força. Nós somos a força. Eu sou a filha de Dandara, sou Chiquinha Gonzaga, eu sou Luísa Marim, eu sou, estou disposta a dar um basta. Eu sou a filha de Anastácia.
A gente vive numa cultura que prezou a razão e jogou fora a imaginação. A razão como masculina e a imaginação como feminina. E nós estamos fazendo um movimento inverso de mostrar que sem imaginação não há mundo, não há criação. Não há criação. Não é? E a arte produz conhecimento. Então, a necessidade de falar a sua história e de coletivizar a sua história é uma necessidade que as mulheres têm já há muito tempo, que hoje elas conseguem expressar de forma mais aberta e que é muito importante na construção do coletivo e de qualquer luta possível contra o machismo e contra o patriarcado e contra qualquer tipo de opressão. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. A gente faz arte para mudar as vidas das pessoas porque a arte mudou a nossa vida. E é por isso que eu faço isso, porque eu acredito de verdade que às vezes eu cantando, eu consigo atingir muito mais pessoas de uma maneira mais direta do que às vezes a pessoa tentar parar para ler sobre aquele assunto, entendeu? É isso. Então a arte feminista é a arte que ela é produzida por mulheres, que fala sobre mulheres, que resgata a história de outras mulheres e que faz com que as mulheres que vejam aquilo se sintam representadas.